noite. Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por um objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Procuramos também, através deste programa, discutir com a sociedade e os órgãos da segurança pública os fatos decorrentes do relacionamento entre o patrão Estado e os policiais civis, os quais exercem uma atividade de alto risco para proteger a sociedade. Essas discussões têm por finalidade propor soluções adequadas à valorização do trabalho de segurança pública. No programa desta noite, estaremos recebendo mais uma vez a doutora Maria Cláudia Canali. Na sexta-feira passada ela já esteve conosco e fez um programa sensacional onde esclareceu sobre o problema de perícias médicas do Estado. Mas nesta noite nós também temos um tema meio delicado, que é aposentadoria do policial civil. Principalmente a aposentadoria através da lei 51/85. Mas nós temos o prazer de receber mais uma vez a doutora Cláudia Canali, a qual nós pedimos que seus cumprimentos agora. É com grande satisfação que eu estou novamente aqui, né, para prestar a minha humilde colaboração e tentar esclarecer alguns problemas que os policiais têm, né, e que precisam aí de orientação. Obrigada. Mas antes de nós irmos para a discussão do programa, eu queria sair já por um pequeno, mas bem pequenininho mesmo. É o tempo de você tomar um copo d'água e nós sairemos para um intervalo. Mas aproveite nesse intervalo para você ver aquilo que nós oferecemos em termos de lazer para você. Campos do Jordão, Ilha Solteira e Caraguatatuba. Voltaremos já. Policial Civil pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo construiu 2 belas colônias de férias no município de Caraguatatuba, Litoral Norte e Ilha Solteira, no noroeste paulista, às margens do histórico Rio Paraná. Você que tem a vida atribulada, você que tem um trabalho desgastante na atividade policial civil, deve, nas férias de novembro, usufruir um período de lazer ao lado de sua família, de seus filhos, na colônia de férias de Ilha Solteira e de Caraguatatuba. Faça as reservas antecipadas pelo telefone 3347-1700 ou pelo e-mail afcpesp@afcpesp.com.br. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. No bloco anterior, nós apresentávamos a doutora Cláudia Canali e nós falamos que nós iríamos comentar aposentadoria pela Lei 51. Doutora Cláudia, o que está aparecendo na associação de funcionário policial civil querendo se aposentar, mas tem aquele problema, não tem paridade, não tem integralidade, mas há a probabilidade desse companheiro se aposentar pela Lei 51, desde que ele está com todos os direitos na Lei 51? Com certeza. O policial que atende os requisitos da aposentadoria especial, né, que é pela Lei 51, e hoje, né, foi atualizada aí pela Lei 144/14, que na verdade são os mesmos requisitos, ela apenas foi atualizada, é até uma questão assim formal, porque depois que veio a Constituição de 88, mas mais especificamente depois daquela emenda constitucional número 20, né,
e depois a 41, que começou a se colocar em dúvida se aplicaria ou não a 51 ainda para a aposentadoria especial dos policiais. E o Estado de São Paulo simplesmente deixou de aplicar, né? E depois, posteriormente, em 2008, editou lá aquela lei 1062, né? Mas que era uma lei que era pior e prejudicial, né, em relação a 51. E aí começaram as ações judiciais para que o policial pudesse se aposentar pela Lei 51, que garantia o quê? A Lei 51 garantia os proventos integrais. Porque o policial hoje, no caso do homem, ele precisa ter o quê? 30 anos, né, de contribuição e 20 anos de efetivo trabalho policial. E a policial mulher precisa então de 25 anos de contribuição e 15 anos aí na carreira policial. Tendo esses requisitos, pode pedir essa aposentadoria especial. E note-se, né, assinale que não tem idade para essa aposentadoria. E por quê? Porque a Constituição, ela determina que você tenha requisitos, né, especiais, requisitos diferenciados para algumas atividades que sejam prejudiciais à saúde e também atividades perigosas. E no caso policial, tanto a atividade é perigosa como também é prejudicial à saúde. Então tem os dois elementos. E por isso então que ele pode se aposentar com esses requisitos que são diferenciados, né, quanto ao tempo de serviço, que é menor, e também por não ter idade, e obviamente que ele tem que ter também os demais direitos que são assegurados aos servidores que não trabalham nessas funções, né, prejudiciais à saúde e perigosas. Mas o que o Estado faz? O Estado, ele reconhece a aposentadoria especial, só que ele não reconhece nem a integralidade dos proventos e não reconhece a paridade. O que significa integralidade dos proventos? Porque o Estado ele faz uma interpretação. Embora a Lei 51 garante os proventos integrais, em pareceres, a própria São Paulo Previdência diz o seguinte: mas proventos integrais é diferente de integralidade de proventos. Eles entendem que proventos integrais tem que fazer aquela média, né, que vai desde julho de 94 até a data da aposentadoria, que é uma média que está prevista numa lei federal, que é a 10.887, né, que é para os servidores, em geral, aqueles que não têm requisitos diferenciados, e para os que não têm, né, esses direitos à integralidade e paridade. Então, ela diz que faz-se a média e depois, como ele tem o tempo, não aplica proporcionalidade. E integralidade, para eles, e realmente significa isso, é você se aposentar com exatamente com os últimos vencimentos que você recebia na ativa. Então, o que eu estou recebendo hoje, como na atividade, eu teria que receber como aposentado. Então, isso que é integralidade. Quando se retira esse direito do policial e se faz essa média que vai desde julho de 94 até a data da aposentadoria, ele pode perder muito. Então, há casos, principalmente de pessoas que dentro da carreira mudaram de cargos, né? Há casos que o policial perde 1/3. Nós já vimos casos até de policial que perdeu quase metade. Nossa. Cortou pela metade, porque cai muito a média em relação ao que recebia. E também a paridade. O que significa a paridade? A paridade significa que, se o policial tiver esse direito, todas aquelas vantagens ou mesmo reajustes que forem concedidos aos servidores em atividades, automaticamente estende para esse aposentado que possui esse direito à paridade. E nós estamos, né, no Estado de São Paulo, isso é até meio corriqueiro, isso
meio normal, o que eles fazem, não o que é correto, né? Mas eles normalmente até dão, às vezes, uma gratificação que não tem. É uma gratificação geral que não exige nada de quem está na ativa, com o intuito de não pagar para o aposentado. Então, se esse servidor não tiver esse direito à paridade, ao longo do tempo, essa aposentadoria vai começando a ficar achatada. Porque tem sim um reajuste para esse que não tem paridade, que normalmente é concedido em janeiro, mas é um reajuste que na verdade não tem, né, nem refletido aí o índice da inflação. E com essa política salarial de conceder abono, de conceder gratificação, se ele não tiver a paridade, acaba depois perdendo muito, né, em termos de valor aí da sua aposentadoria. Mas, então isso que tem acontecido, o Estado garante a aposentadoria especial, mas não garante esses dois direitos. No judiciário, esse servidor aposentados que já se aposentaram, eles ainda podem ingressar com uma ação judicial para que sejam revistos, né, os proventos de aposentadoria. Então, a pessoa já se aposentou e perdeu muito, ela ainda tem a chance de entrar na justiça para pedir esse direito da integralidade dos proventos e da paridade. E aí, vencendo essa ação, vai ter que ir lá no ato de aposentadoria dele rever esse valor, né, dos proventos e também ajustar depois esse valor de acordo com todos os reajustes que forem concedidos aí, né, depois que ele se aposentou e também eventuais gratificações que foram concedidas. Então, ainda há a possibilidade desse servidor que já se aposentou, que perdeu esses direitos, de ainda entrar na justiça e conseguir fazer, né, valer aí os seus direitos. Ou aquele que ainda não se aposentou, ele pode, se quiser, entrar com alguma ação preventiva para que já seja reconhecido esses dois direitos e quando então ele pedir a aposentadoria, ele já tenha já assegurado através de uma decisão judicial, né, que ele então não vai ter o seu valor da sua aposentadoria de acordo com o que ele recebia na ativa e também que depois ele vai ter esses reajustes. É uma ação hoje que no Poder Judiciário nós podemos dizer que é bastante tranquila, porque principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo tem esse entendimento, né, que se o policial, ele entrou, primeiro tem que ter esse requisito, se ele entrou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, e normalmente todos atendem esse requisito, e cumpriram aí, né, os 30 anos e 20 policial, ou 25 anos e 15 policial, no caso da mulher, que eles têm direito, então, à integralidade e paridade. Então, hoje está bastante tranquilo essa questão no judiciário. E nós temos também já decisões, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, entendendo que no caso da aposentadoria especial, não se pode exigir nem idade e nem o tempo... Deixa de ser especial, né, doutor? Deixa de ser especial. E nem o tempo da aposentadoria comum, né? Porque aí também não é uma aposentadoria normal, vai ser uma aposentadoria comum. Mas, doutora, acontece que... É engraçado, é tudo difícil para estou falando em termos de policial civil. Aposentadoria. Por exemplo, eu agora estou feliz porque eu fui para a classe especial. Tudo bem, eu fui para a classe especial, direito meu, só que eu pedi aposentadoria. E eu tenho na classe especial só 1 ano, 2 anos, 3 anos. E parece que existe uma determinação que eu tenho que ter, no mínimo, 5 anos na classe. Como que está funcionando isso, doutora? Parece absurdo, mas é verdade, porque o policial, ele, para ser promovido, né? Tem que ter uns
requisitos lá que ele tem que preencher. Tem que ter os requisitos, né? E no caso, por exemplo, da classe especial, né? Especialmente, ele tem que somar, inclusive, antiguidade com merecimento. Né? Isso. Então, o policial, ao longo da sua carreira, ele vai galgando para que ele chegue na classe especial e ele possa receber um pouco melhor, né? E o Estado e a São Paulo Previdência tem o entendimento equivocado, no nosso entender, de que o policial precisa ter 5 anos, né, na classe para ele se aposentar naquela classe. Levar a classe. Caso contrário, ele é rebaixado. É um absurdo isso. E eles sustentam esse entendimento nas regras de aposentadoria, porque todas as regras de aposentadorias que existem na Constituição Federal, tanto as regras permanentes como também aquelas que são transitórias, existe sim um requisito de 5 anos, mas esse requisito é no cargo, né? Então, a Constituição fala que para a pessoa se aposentar, ela tem que ter 5 anos no cargo. E todos têm 5 anos no cargo. Pode não ter na classe, mas no cargo tem. Então, vamos pegar o escrivão de polícia, né? Ele pode ir subindo e chegar na classe especial. Mesmo mudando de classe, ele não deixa de ser escrivão. O cargo dele continua sendo escrivão de polícia. Só vai ser valorizado, né? Exatamente. E a Constituição exige os 5 anos no cargo. E aí vem a São Paulo Previdência, e isso já existia, né, quando não era São Paulo Previdência, exigir que ele tenha esses 5 anos na classe. E isso não existe. Não existe nenhuma lei que fale sobre isso, e ainda que existisse, seria incondicional. E não existe também, a Constituição não diz isso. Então, é uma interpretação que eles fazem para tentar prejudicar e pagar menos, né? Quem sofreu, teve esse tipo de problema, pode também procurar, né, entrar com uma ação na justiça, e hoje também o judiciário tem entendido dessa forma, que esses 5 anos é uma exigência para aposentadoria no cargo e não na classe. Porque, veja só, doutora, eu quando fui à classe especial, primeira coisa, eu tinha que estar na primeira listagem de todos aqueles escrivães de polícia. Na primeira listagem. Segundo, eu tinha que ter tempo. Terceiro, tive que fazer um período de academia, um cursinho lá, para especial. E no último ainda, diante de tudo isso, nada valeria se eu não tivesse quem me indicasse. Tinha que ter aquele delegado, aquele seccional, que indicasse essa pessoa para ser promovida. Foi o meu caso. Ou seja, é um prêmio ele ser promovido. Agora, ele passou por toda essa etapa aí, foi especial e simplesmente não tinha 5 anos, rebaixaram ele. Mas ele foi valorizado no quê? Ao contrário, eu acho que ele foi humilhado. Não é verdade, doutor? Colocam a aposentadoria como para penalizar, como se fosse uma pena. Enquanto a polícia militar, o policial militar, ele se aposenta, ele é sargento, ele vai acima, um prêmio acima, aqui na Polícia Civil, ao contrário, ele regride, ele perde. Mas, doutora, existe outro probleminha. Aquela aposentadoria aos 65 anos, muita gente aposentou, né? Aposentou não, aposentaram, né? Olha, acho que nem aposentaram, porque parece que o meu irmão mesmo passou por isso daí, mas acho que depois de 1 ano e tanto que saiu a aposentadoria dele. Ele simplesmente foi afastado. Agora, depois parece que caiu. E criaram-se uma tal de desaposentação. Isso estava valendo?
em que pé está isso? Na verdade, assim, quando a Lei 51, ela foi, houve essa atualização pela Lei 144/14, que ela foi publicada em 16 de maio, ela pegou todo mundo de surpresa, porque ela veio, né, com essa idade de 65 anos. E aí todos aqueles policiais que já tinham a idade, já foram depois afastados de seus cargos, né? E ao longo do tempo, os que vieram a completar essa idade de 65 anos também foram afastados compulsoriamente. E depois de afastados compulsoriamente, eles foram verificar contagem de tempo, e isso acabou que teve aí um tempo até de 1 ano, né? Teve casos entre o afastamento e a publicação da aposentadoria compulsória propriamente dito, né? Esse ato da aposentadoria compulsória propriamente dito. E até teve nesse intervalo, né, entre o afastamento e a publicação da aposentadoria, foi feito um cálculo aí estimado, né, dos proventos de aposentadoria, e muitos desses policiais ainda foram surpreendidos com cobrança, né, da São Paulo Previdência, de que eles teriam que devolver aí valores supostamente, né, recebidos a maior. O que, na verdade, isso daí também não tem essa obrigação de devolver, porque eles, ainda que realmente fosse indevido, né, o valor, eles não agiram de má fé, porque não foram eles que estimaram. Isso. E uma verba que tem o caráter alimentar. Então, você não está sujeito à devolução, não tem que devolver. E ficou, então, vigorando esse dispositivo, né, dessa Lei 144 durante um período de tempo. Porque o ano passado, no começo do mês de dezembro, nós tivemos primeiro a PEC, né, que veio, que chamavam de PEC da Bengala, né? Mas que foi aprovada uma emenda constitucional permitindo que, por meio de lei, você pudesse aumentar a idade da aposentadoria compulsória, que é prevista na Constituição Federal aos 70 anos de idade, então que se pudesse levar, por meio de lei, essa idade para 75 anos, né? Valorizando aí esses servidores que têm uma bagagem muito grande, que pode contribuir ainda com o serviço público. Até porque hoje a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, é natural até que se aumente também a idade da aposentadoria compulsória, para que aqueles que queiram ficar, né, possam se aposentar mais tarde. Então, veio essa PEC paralela, permitindo que por meio de lei tivesse. E aí veio a lei, que é do começo de dezembro, né, do ano passado, e falando que então os servidores públicos, de uma forma geral, pudessem se aposentar aos 75 anos de idade. E revogou, né, esse artigo da Lei 144, que previa a aposentadoria do policial aos 65 anos de idade. Mas a São Paulo Previdência, tão logo foi publicada essa lei federal, falando então que poderia se aposentar seria aposentado aos 75 anos de idade compulsoriamente, ela já veio e disse o seguinte: não, mas isso aí vale só da lei federal para frente, né, de 4 de dezembro, né, para frente. Então, teve um intervalo de tempo que vai de 16 de maio de 2014 até 3 de dezembro de 2015, que vários policiais, então, foram aposentados compulsoriamente. Esses policiais, muitos deles, até quando saiu a Lei 144, já entraram na Justiça dizendo que essa aposentadoria aos 65 anos era inconstitucional, porque a Constituição, quando ela falava em 70 anos, ela não dava margem, ela não dá margem para que você pudesse diminuir essa idade da aposentadoria. Então, muitos deles entraram porque queriam continuar no serviço público.
E essas pessoas, então, que foram aposentadas compulsoriamente, elas têm aí a via judicial, né, caso queira retornar ao serviço, né, ao trabalho. E hoje, inclusive, com essa justificativa, porque o que se dizia para defender essa aposentadoria compulsória a 65 anos é de que o policial precisa ter força física, né, para exercer a sua função. Então, isso justificava a diminuição da idade. Mas se hoje se elevou essa idade para 75 anos, nem esse argumento mais ele subsiste. Porque se hoje pode até os 75, não tem razão de ser para só nesse período, né, ter essa justificativa dos 65 anos. Então, esses policiais podem aí entrar e contestar esse ato aí da aposentadoria compulsória. Então, mas eu estou procurando acompanhar esse... E até hoje, parece que um companheiro só, um investigador de polícia, o Brito, conseguiu essa desaposentadoria, voltar a trabalhar. Porque os outros, até hoje, nada aconteceu. E muita gente entrou com ação. Realmente aconteceu isso. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, por seu órgão especial, ele entendeu na época, e agora não tem um pronunciamento depois dessa mudança, inclusive dessa revogação, mas entendeu exatamente nessa questão, que por exigir força física justificaria uma idade reduzida. Mas mesmo essas ações que nós não obtivemos sucesso aqui no Tribunal de Justiça, nós temos muita esperança de reverter no Supremo Tribunal Federal. Existem ações diretas de inconstitucionalidade já lá, né, que podem o Supremo decidir que é inconstitucional, e as ações desses servidores que entraram e que não tiveram sucesso aqui podem sim, de repente, ter uma decisão favorável no Supremo e retornar. Muito bem. Doutora, mais uma vez eu quero agradecer, em nome do programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, a presença da doutora, porque sempre esclarecendo um detalhe, com uma capacidade incrível. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E está à sua disposição os cumprimentos, a despedida da doutora nesta noite. Eu agradeço a associação por essa oportunidade, agradeço a todos que ficaram até agora, né, ouvindo, e para mim também é sempre um prazer estar falando sobre esses assuntos que é gostoso de trabalhar, é gostoso de defender esses direitos. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, doutora. Mas estamos terminando mais um programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Mas olha, já quero te alertar para sexta-feira, olha, sexta-feira, 23 horas, aqui no Canal 9 da TV Aberta, nós estaremos novamente com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Isto, se Deus permitir, Ele há de permitir. Até lá.